Ao longo dos últimos anos, o tratamento oncológico apresentou avanços passando de abordagens terapêuticas iniciais para estratégias e protocolos altamente individualizados, conhecidos hoje como medicina de precisão. Quais cuidados paliativos e como anda a abordagem o mais humanizada e personalizada do paciente? Esse é o tema de hoje do nosso Canal Saúde. A gente está recebendo aqui a oncologista, a doutora Alana Morafé, a quem eu agradeço pela participação no nosso Canal Saúde. Eu que agradeço. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Então, o tratamento humanizado, individualizado, os cuidados paliativos, cada vez mais presente nas nossas vidas, né, doutora? Exatamente. A gente sabe que câncer é uma doença que tem crescido muito. Na verdade, ela é uma doença antiga. A gente sabe disso até pelos relatos antigos, mas que cada vez está ficando frequente por conta do nosso estilo de vida, também do diagnóstico precoce. E essa abordagem dos cuidados paliativos, que ela é um pouco mais ampla e que foca não na doença, mas no paciente, na sua esfera emocional, social, espiritual e física, ela realmente tem ganhado cada vez mais adeptos, digamos assim, porque a gente acredita que, de fato, essa é uma maneira mais gentil com o paciente, né? A gente sabe que o paciente oncológico, ele vem, até por conta da doença, ter muito tabu, muito estigma, ele gera muito sofrimento. E essa abordagem que é ampla, que aborda o paciente como uma pessoa e não como uma doença, de fato, ela traz melhor qualidade de vida, mesmo naqueles casos em que o câncer não pode mais ser curado, ou porque já detectou tarde, ou porque o paciente, de certa maneira, não teve acesso precocemente ao tratamento. Então, de fato, os cuidados paliativos cada vez mais têm sido reforçados na nossa sociedade, e isso é muito bom. A gente vê isso com muitos bons olhos, assim, que bom que cada vez mais tem sido falado e abordado. A sua experiência, né, como oncologista, o seu olhar humanizado, a sua vontade de fazer diferente no seu estado de nascimento, né? Você é piauiense, mas saiu de Teresina para estudar em São Paulo, se especializar. Morou muitos anos lá em São Paulo, mas você sentiu, doutora Alana, essa necessidade de voltar para a sua terra? Sim. Né, para você trazer isso tudo que lá em São Paulo você viveu de uma forma prática no dia a dia, que é completamente diferente da gente estar aqui falando, mas de alguém que vivenciou, de alguém que vivencia há anos. Isso que é uma grande tendência, né? Sim. Na minha formação, eu fui para fazer a primeira residência, que foi a residência de clínica médica. Escolhi clínica médica um pouco porque gostava um pouco de tudo. Então, achei que nos 2 primeiros anos ia acabar escolhendo alguma área de minha preferência. Acabou que o andar, né, da carruagem acabou me levando para isso dos cuidados paliativos e da oncologia. Nos meus primeiros meses ainda de residência, eu conheci um paciente que é considerado terminal. E aí isso mudou para sempre a minha trajetória mesmo. Eu, assim que conheci ele, no meu próprio hospital de residência, isso foi em 2017, então ainda não se falava muito sobre essa abordagem mais multidisciplinar que o cuidado paliativo dá. E aí eu fui atrás dessa parte teórica e acabou que realmente foi uma parte que eu me apaixonei. Ainda no meu primeiro ano de residência, foi criado um grupo de cuidados paliativos no hospital, que eu estudava, né, que eu trabalhava. E aí eu pude fazer parte desde o início da minha formação e eu acabei escolhendo a oncologia por ser esse perfil de pacientes em que vai além da medicina, que vai além da questão física. Eu sou suspeita para falar, eu acho que todo oncologista é muito técnico, o que é muito bom. É uma especialidade que avança muito, é muito moderna, então a gente sempre tem que estar se atualizando. Mas esse respaldo técnico é como se fosse o mínimo que a gente tem que ter. Exatamente porque o tratamento oncológico, ele abrange muito mais do que a parte física, né? Inclusive, você chega como pioneira,
nessa abordagem? Porque você também trabalha a questão da nutrologia. Exatamente. A nutrologia foi uma necessidade que eu vi no meu consultório. O que acontecia muito? Do ponto de vista técnico, a gente cada vez mais tem tido os estudos mostrando com robustez, né, com muita clareza, que o paciente oncológico, ao longo de sua jornada, perde muito peso. E que isso impacta bastante no prognóstico dele. O que a gente sabe hoje? Que os pacientes que têm perda de massa magra, seja por conta do diagnóstico, por conta da própria doença em si, ou por conta do tratamento oncológico, que a gente sabe que muitas vezes geram sintomas, náuseas, anorexia, que é aquela vontade de não comer. Esses pacientes, eles cursam com piores resultados, tanto em mortalidade como em tratamento. Esses pacientes não toleram tão bem o tratamento. Além dessa parte técnica, a gente fala também da parte emocional e social. Nós somos brasileiros, comer pra gente é muito... É tudo. Então, comer assim... É tudo. Exato. Então, tratar da nutrologia nos pacientes oncológicos também é uma maneira de dar acalento e amor. Além dessa parte técnica, também é uma maneira de cuidar do paciente, da parte social dele, de entender em qual local aquele paciente coloca a alimentação na vida dele e dar estratégias para o paciente, às vezes, fazer um tratamento com menos efeitos colaterais, perder menos massa magra. Tudo isso são estratégias que a nutrologia nos permite fazer. Claro que a gente não está falando de soroterapia, de colocar vitaminas em doses muito elevadas, até porque, algumas vezes, a depender da vitamina, ela pode contribuir negativamente com o tratamento. Pode haver interação medicamentosa. Então, por isso que é tão importante que seja alguém que realmente seja oncologista e que entenda sobre o tratamento, sobre a doença, sobre a própria quimioterapia, a radioterapia. E eu venho, assim, com muito orgulho de fazer isso aqui no Piauí. E eu fiquei muito feliz. Eu te convidei para você vir para o nosso podcast, porque eu achei de uma sensibilidade extrema a sua forma de conduzir a oncologia, o olhar diferenciado para a oncologia. E quando a gente fala, por exemplo, do Piauí, a gente fala da nossa capital, Teresina. Vamos puxar um saquinho aqui para a nossa capital, porque aqui a gente tem os melhores profissionais, sim. Eu falo que eu tenho muito orgulho da área da saúde da nossa capital, do nosso estado, do Piauí. Aqui a gente tem os melhores profissionais. Vocês são muito estudiosos, muito apaixonados pelo que fazem. Eu acho que fazer medicina é da alma mesmo. Você já nasce médico, já nasce para ser médico. E eu acho que tem muito essa questão mesmo desse olhar técnico, porque é importante que se diga que o estudo ele é fundamental. Pessoas que fazem medicina são pessoas que realmente são muito preparadas para atuar na área, porque não é só ser médico. Para ser médico, você tem que estudar muito, 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 e você tem que ter o dom. Então, assim, é uma série de coisas, né? E eu acho muito abençoada essa profissão, né? Quem é médico, quem é médica, quem trabalha com amor. Mas eu achei muito interessante, doutora Alana, diante de toda a minha experiência à frente aqui do Canal Saúde, 15 anos, eu vejo você, uma menina super jovem, né, que saiu daqui para se especializar fora, mas que volta para cá com esse olhar, com esse cuidado paliativo do paciente. Sim. Porque a gente está falando de uma doença que, infelizmente, é a que mais mata no mundo, que é o câncer, né? Sim. E além da abordagem, embora, graças a Deus, muita coisa já avançou na medicina, na oncologia é uma das áreas que mais tem avanço. Então, hoje a gente fala muito também dos pacientes que passaram por esse tratamento oncológico e que vão ter longos anos de vida. E acabou-se aquela história da gente falar que um paciente recebeu um diagnóstico de um câncer, ele recebeu um diagnóstico de morte. Exatamente. A gente precisa acabar com esse estigma que foi criado, que é muito difícil. Exato. Desmistificar essa questão mesmo, né? Isso. O grande problema que eu vejo em relação à saúde pública, né? Esse é o grande problema que eu vejo. Se a gente for parar para pensar, doutora Alana, o grande problema que nós enfrentamos, eu digo isso, o nosso país,
é exatamente essa questão política. Porque, infelizmente, a política no nosso Brasil ela é muito corrupta. Né? Então, ela está cada vez pior. E está cada vez mais difícil para o ser humano, para aquela pessoa que precisa da saúde pública, ter acesso a ela. E, infelizmente, o que acontece? Porque que a grande maioria das pessoas que têm o diagnóstico de câncer, elas acabam indo a óbito, porque quando elas vão receber esse atestado, elas já estão em estágio final da doença. Por quê? Porque não tiveram as condições necessárias para poder ter a sua prevenção. E, infelizmente, isso é que é o grande problema da saúde no nosso país. A gente vê que realmente o tempo que foi dado o diagnóstico faz muita diferença no prognóstico. Porque quando a gente consegue detectar uma doença cedo ali nos seus estágios iniciais, a chance desse paciente ficar curado é muito grande. Quando o paciente já é diagnosticado numa fase mais avançada, de fato a chance dele ter a cura física, né, é menor. É nesse sentido que realmente é importante a gente pensar tanto na nutrologia e no cuidado paliativo. Isso que você falou sobre a questão da sentença, que por muito tempo foi assim, é uma coisa que precisa ser desmistificada, né? Muitas pessoas externas olham para a gente que é oncologista e acham que o nosso dia a dia é triste, é pesado. E acham, inclusive, que vocês são muito frios. É o oposto disso. A gente está o tempo inteiro lidando com pessoas que estão lutando pela vida. Mesmo aquelas pessoas que vão ser curadas, é uma vontade de viver que é muito inspiradora. E aí, em qual contexto que o cuidado paliativo precoce ou que a nutrologia de maneira precoce ela é importante? Imagina que hoje a gente tem pacientes que ficam curados de câncer e vão viver mais 20 anos, 30 anos. Então, a gente precisa oferecer um tratamento que seja personalizado, que não seja nem de mais nem de menos, né? Que seja específico para isso. Isso, a oncologia, nos últimos anos, tem avançado muito com imunoterapia, terapia-alvo, terapias mais modernas, que, para alguns casos selecionados, são muito úteis, porque talvez deem menos efeitos colaterais a longo prazo. Mas a verdade é que a gente ainda não tem medicamentos isentos de efeitos colaterais. E aí, fazer uma abordagem mais ampla, com todo o cuidado nutricional, psicológico, cuidando dessa pessoa no social dela, talvez deixe ela com menos marcas negativas. Porque não tem como passar pelo câncer e não ter sua vida mudada. Não tem. Não tem. Meu pai teve câncer, doutora Alana, e a gente conviveu porque a família, ela é muito importante no momento realmente de dar esse apoio, né? Então, meu pai teve câncer e durante muitos anos conviveu com a doença, né? Então, ele teve o câncer de próstata, viveu 10 anos, aí depois o câncer de próstata evoluiu para um câncer mais generalizado, né? Metástase. Mas assim, durante muitos anos, papai teve uma vida bem, né? Isso. Que é isso que a gente fala da importância realmente desse cuidado e também da importância da família estar presente naquele acompanhamento de todas as fases, porque não é fácil. E eu lembro que ele falava muito, doutora Alana, quando ele ia se alimentar, por exemplo, ele dizia que a comida para ele estava com gosto de isopor. Isso sempre ficou muito na minha cabeça, né? Eu ia lá, botava aqui a comida para ele. Ah, minha filha, eu não aguento comer, o gosto que eu sinto é de isopor, eu não sinto vontade de comer. Isso ficou muito marcado para mim, sim, porque eu sentia que ele que amava comer, né? Amava beber, amava se divertir, era aquele homem sensacional. Meu pai foi o meu maior exemplo de vida. E eu vi aos poucos a vida dele tendo isso, né? E quando eu trago você para falar dessa percepção da nutrologia ali para ajudar aquele paciente que tem o câncer, eu acho isso assim fantástico, porque a gente de fato não tem essa noção de como é o tratamento, o estar com a doença, o passar por todas essas fases, quando a alimentação ela passa a não ter mais aquele sabor que ela tinha antes. Sim. Esse sintoma que você relatou, ele tem um nome, chama digeusia.
É quando o paciente que está fazendo um tratamento oncológico sente um gosto diferente. Por muitas vezes, isso acaba fazendo com que o paciente tenha menos prazer de comer. Com algumas técnicas de alimentação, a gente consegue diminuir um pouco dessa sensação. Além disso, alguns pacientes, por conta da radioterapia, ficam com a boca seca. Então, tudo isso são coisas que a gente consegue manejar. E o foco, ele precisa ser o paciente. Porque imagina que tem gente que isso vai ser um sintoma que não impacta tanto a qualidade de vida. E tem outras pessoas que isso é a coisa mais importante. Porque no domingo ele gosta de se reunir com a família e ele era a pessoa que cozinhava. Então, o aspecto social, emocional, é muito importante a gente conhecer quem é a pessoa para, de fato, a gente tratar. E as estratégias que a gente tem hoje conseguem exatamente focar nessa qualidade de vida, colocando o paciente como centro. É muito importante ouvir a família. A família, às vezes, naquele tempinho ali de consulta, é muito pouco para a gente conhecer o paciente tanto quanto a família conhece. Então, a gente, como médico, consegue dar algum apoio, mas a família, ela é parte fundamental no tratamento. É importante que a família esteja sempre nas consultas, que a família traga para a gente, que é oncologista, também algumas questões, porque às vezes o paciente, sei lá, está pensando ali, focando no tratamento e não acha que é normal, que aquilo ali é porque tem que conviver com aquilo. E muitas vezes é o olhar da família trazendo para a gente quem que é aquele paciente, né? Quem que é aquela pessoa, o que é importante para ele, o que faz ele ter vontade de viver, que nos consegue também, juntos, montar uma estratégia para cada pessoa. Normalmente a gente fala isso, a doença ela se repete, né? Mas o efeito que vai causar naquela pessoa em específico, ele é único. Exatamente porque depende muito da pessoa, de quem é aquele ser humano. É igual essa coisa que você fala da importância da gente entender que o diagnóstico do câncer, para algumas pessoas, ele chega de uma forma. Algumas pessoas reagem bem, outras pessoas não. Então, por isso que a gente fala da importância de uma equipe multidisciplinar, para que o paciente com câncer, ele possa conviver com a doença, mas tendo uma melhor qualidade de vida. Ou seja, o que é que está fazendo com que aquele paciente ele não consiga levar bem o seu tratamento? É o psicológico dele que está muito abalado, então ele precisa ser cuidado de uma forma especial no psicológico. Exato. Tem pacientes que levam de boa, mas o problema é já ali na alimentação. Tem outros que já recebem de outra forma, ou seja, às vezes é até a família que adoece muito mais do que o próprio paciente. Sim. Eu era assim com meu pai. São muitas situações diferenciadas. Então, assim, a tua chegada em Teresina, o teu retorno para a cidade como oncologista é justamente levar para o teu paciente uma melhor qualidade de vida. É identificar ali no teu paciente de forma individualizada e fazer com que ele possa conviver com o câncer, mas que ele possa ter prazer em continuar vivo e que ele tenha certeza de que ele está vivo e que ele está ali para viver a vida da melhor forma possível e esquecer a morte. É isso mesmo. É isso? Até o último dia é sobre vida, não é sobre morte. E a gente aprende muito com os pacientes que têm noção dessa finitude, né? Então, é muito inspirador trabalhar com isso, de verdade. A gente consegue ficar muito inspirado. Boa parte da minha vinda para cá foi também inspirado por pacientes. Sabe aquela coisa de, não vou deixar para amanhã. Eu quero estar perto dos meus familiares, eu quero ter uma qualidade de vida, eu quero, sim, fazer aquilo que me enche os olhos em relação a propósito. Então, meu retorno para cá, que estou me sentindo assim, super abraçada pelos colegas da área. Isso, né? Graças a Deus aqui a gente percebe que, apesar de alguns empecilhos que o sistema, enfim, alguns empecilhos que toda cidade tem, tá? Também não era diferente onde eu estava.
Apesar disso, aqui todo mundo tem muito essa visão mesmo de tentar contribuir com o paciente, com os familiares. Então, muito desse meu retorno foi também para honrar, né? Meus pais, estar perto da minha família. Você tem 2 filhos pequenos, né? É um de 1 ano... 1 ano e 8 e 3 meses. E outro de 3 meses. Já pensou, doutora Alana? Olha que coisa gostosa, né? Poder estar de volta na sua cidade, com teus filhos, com os teus pais, com tua família. Mas, acima de tudo, atuando no que você se propôs a fazer quando você saiu daqui. Exato. É de uma valia tão grande. Eu vejo nos teus olhos, eu vejo em você essa vontade de trabalhar a oncologia de uma forma diferenciada, como nunca foi trabalhada aqui na nossa capital, no nosso estado, poder trazer essa qualidade de vida para as pessoas mesmo, de fato, porque a gente vê aí que, inclusive, hoje, com o advento da rede social, a gente consegue também entender um pouco mais a importância do prevenir, do se cuidar, ou seja, as gerações hoje elas estão movidas por um propósito muito mais de saúde do que propriamente da doença. Antigamente, Sim. Os nossos hábitos, os nossos costumes eram totalmente diferenciados. E hoje a gente vê o quanto que a alimentação, que é a tua área na Sim. oncologia, ela impacta na nossa vida negativamente. O comer errado, né? Ele tá muito... É o nosso combustível. E a gente tem visto que a sociedade, as pessoas, elas estão buscando uma melhor qualidade de vida, ter uma boa alimentação, fazer atividade física também, porque a gente fala, por exemplo, aí da questão da massa magra. A gente precisa entender que a gente tem que mexer o esqueleto. Tem. A gente sabe que peso já deixou de ser o principal parâmetro faz muito tempo. Sim. Porque tem uma pessoa de 60 quilos que tem uma composição corporal. Eu sou super magra, eu tenho 54 quilos, mas a minha massa magra é muito baixa. E a gente precisa pensar que massa magra ela é reserva. Ela é reserva de qualidade de vida. Então, quanto antes você começar exercício físico, de fato, esse é um dos pilares importantíssimos para a qualidade de vida. Eu sempre falo para os meus pacientes, e meu paciente vai lembrar que eu sempre falo isso. É a diferença entre o idosinho que tem autonomia e o idosinho que não consegue levantar da cama. Muitas vezes é o quão ativo ele foi na vida mais inteira, jovem, né? Na vida inteira. Então, assim, falando em prevenção, a alimentação ela é um dos principais pilares. Não existe nenhuma dieta que seja anticâncer. A gente ainda, quem dera, né? Tomara que a gente consiga descobrir que comer tal alimento com certa frequência... Não tem como. É difícil. É difícil. Câncer é uma doença muito, muito multifatorial. Sim. Então, e tem várias situações, né? Pode ser genética. Pode ser genética, que é minoria. A gente fala muito da questão hereditária, mas hoje a gente sabe que a questão hereditária ela corresponde mais ou menos a uns 10% a 15%. Uhum. Quando a gente pensa em obesidade, né? Obesidade hoje é um dos fatores evitáveis que mais causa câncer. Do fumo. Junto da obesidade, a gente tem o tabagismo e o consumo de álcool. Consumo de álcool. Consumo de álcool, não existe... Álcool e tabagismo. Não existe nenhuma dose que seja segura. Então, aquele vinho do final de semana para câncer não é seguro. A mesma coisa em relação à alimentação, né? A gente não tem nenhuma dieta que seja anticâncer, nenhuma porção mágica ou alguma coisa assim. Inclusive, é uma coisa, essa questão da dieta é muito interessante, porque hoje também é uma coisa que eu vejo muito, doutora Alana. Semana passada eu entrevistei, inclusive, um nutricionista aqui e a gente estava falando sobre a alimentação em si, que as pessoas elas estão também deixando de se alimentar de forma saudável, né? Estão tirando leite, estão tirando feijão, estão tirando arroz, estão tirando um monte de coisa e substituindo pela indústria de produtos zero, light, Exato. sem glúten, sem lactose, sem não sei o quê, sem não sei o quê. Então, assim, existem aí algumas pessoas que têm intolerância à lactose
Ok, ela tem pessoas que têm doenças celíacas, tem pessoas que têm que tirar o glúten. Então, assim, a gente precisa entender que somos seres únicos, Exato. individualizados e que cada pessoa tem a sua composição. Mas o que a gente vê muito hoje, que não existia no passado, e eu vejo muito que no passado as pessoas se alimentavam do natural, daquilo que plantava, colhia. Hoje a indústria está aí de uma forma que eu posso dizer assim... triste. É triste. Eu vejo assim com muita tristeza como tá havendo essa coisa e as pessoas estão ficando, principalmente os mais jovens, Sim, né? É quase um terrorismo alimentar, um terrorismo alimentar. Eu sofro isso lá em casa quando eu vejo meus filhos, eu fico preocupada, às vezes toma muita medicação. Né? Eu vejo hoje muito essa questão da suplementação. É suplemento demais, as pessoas achando que estão fazendo a suplementação e que é o natural e que é o correto, e que, na verdade, são riscos muito grandes. São riscos muito grandes. E, assim, perfeito, é exatamente isso. A suplementação, ela é muito importante. Na minha prática, eu muitas vezes lanço mão do suplemento porque meu paciente, às vezes, ele tem dificuldade por conta do tratamento ou da própria doença de atingir aquelas metas diárias, digamos assim. Mas nada, nem para a prevenção e nem durante o tratamento substitui, de fato, uma alimentação saudável. E por alimentação saudável, como eu falei, não existe nenhuma dieta anticâncer, mas o que a gente sabe? Hoje, o que mais se aproxima do que a gente chama de alimentação saudável é uma dieta que a gente chama de mediterrânea, que nada mais é do que uma alimentação baseada em produtos naturais. Sim. Que contenha comida de verdade. Comida de verdade. Arroz, feijão, peixe, Essa carne. questão do leite, do glúten, muitas vezes chega no meu consultório um paciente que acredita que o açúcar, o leite, o glúten, eles estão ali alimentando o tumor e que isso faz com que o tumor se espalhe. E não, a gente não tem nenhum dado que mostre isso. É isso mesmo. O leite, o glúten, ele precisa ser isento de dietas de pessoas que têm uma intolerância. É minoria da população. É minoria. Isso é minoria da população. É minoria. Então, eu vejo hoje as pessoas com esse comportamento. Exatamente. Doutora, inclusive, dentro dos supermercados, dos locais, antigamente a gente via, por exemplo, aquela parte do supermercado que tinha produtos... né, diet, zero, Sim. Eram minorias. Então, assim, por quê? Porque ali era mais para as pessoas diabéticas, pessoas intolerantes e tal. Hoje em dia, a gente vê as prateleiras mais lotadas desses produtos do que dos outros produtos, inclusive, e as pessoas consumindo cada vez mais porque elas acreditam que elas estão consumindo ali os produtos corretos para elas não adoecerem. E muitas vezes, inclusive, tirando do seu convívio diário alimentos ricos e importantes para a gente sobreviver, abrindo mão, inclusive, de certos momentos em família de diversão, porque o dinheiro está muito mais atrelado ali a comprar esses produtos que são caros, Sim. caríssimos, porque está se existindo uma indústria do mercado correto, que a gente sabe que ali tudo por Também trás é um mercado, né? É um mercado, né, doutora? Também Isso é é um preocupante demais. Isso é preocupante. Dos alimentos que a gente sabe que podem contribuir para a formação do câncer, a gente sabe que os alimentos industrializados e embutidos são aí os primeiro lugar, né? Esses realmente a gente deveria cortar da nossa alimentação. E as pessoas estão consumindo achando que está consumindo certo. Sim. Quando a gente fala desses alimentos mais naturais, né, ditos naturais, eles devem ter uma valia, mas é isso, nada substitui o alimento mesmo. Imagina que uma fruta, exato, imagina que uma fruta, ela tem bastante caloria, normalmente, porque é de açúcar, e ali tem também bastante coisa legal, fibra. A gente sabe que a própria fruta ela pode ser uma estratégia para quando a gente está mais constipado, o intestino não está funcionando tão bem, ou para quando a gente está com o intestino mais solto. Muitas vezes o tratamento ele pode ocasionar esses efeitos colaterais, mas nada substitui uma alimentação de verdade. E é isso. E aí muitas vezes a gente vê, por exemplo, algumas pessoas trocando o suco por um refrigerante que seja zero. Isso tem algum
apelo estético, provavelmente. Sim, provavelmente. Para quem quer emagrecer, de fato, talvez consumir menos calorias com um refrigerante zero seja mais interessante do que um suco. A gente sabe que o suco, muitas vezes, ele não tem a mesma quantidade de nutrientes que a fruta tem. Mas ainda assim, foi feito pela natureza. Então, ali não precisa desse terrorismo, não tem por que fazer isso. Não tem. Não tem. O equilíbrio, ele é muito importante. Eu acho que a gente está deixando de sobreviver muito, né, de viver os pequenos momentos das vidas. Inclusive, eu vejo as crianças sofrendo esses impactos dos adultos, né, por acharem que o correto é fazer dessa forma. E isso, de fato, me preocupa muito, porque a humanidade está muito adoecida psicologicamente. As pessoas hoje estão muito nervosas, muito adoecidas. As pessoas já não vivem mais como a gente vivia no passado. A tecnologia, todo mundo aqui nesse mundo virtual. Você olha um monte de coisa na internet e você acha que aquilo é o correto e você já vai lá e faz porque outra pessoa está fazendo. Gente, vamos parar com tudo isso e vamos viver a vida real, fazer o que é real. Isso é o que é ter qualidade de vida. É isso que você se propõe a fazer, né? Exatamente. É isso que você quer fazer por nós. E eu agradeço demais por você ter esse olhar para a oncologia e trazer esses cuidados paliativos para a população. Tenho certeza que você vai vir várias outras vezes aqui ser entrevistada por mim, por vários outros profissionais, e que para a gente é um prazer enorme tê-la de volta à nossa cidade. Boa sorte, sucesso. Continue sempre com esse olhar para a oncologia, para a medicina e para o ser humano. Acima de tudo, a gente está precisando mais disso, desse acolhimento. Eu agradeço, de verdade. É muito bom quando a gente tem a oportunidade aqui de falar, né? Até para pedir mesmo para as pessoas, para os familiares, buscar informação onde realmente tem que ser. Então, às vezes, pergunta para o oncologista, vê com uma pessoa de confiança que seja da área, exatamente para a gente desmistificar um monte que a oncologia, do tabu e desse estigma que a oncologia traz. E muito obrigada. Espero voltar várias vezes. Vai ser um prazer enorme tê-la aqui comigo, viu, doutora Alana? É muito bom a gente poder falar sobre qualidade de vida. A gente está falando aqui sobre o câncer, que é uma das doenças que as pessoas mais temem receber o diagnóstico, mas a gente também tem que falar sobre a melhor qualidade de vida, como conviver com ele. E é muito bom quando a gente vê na medicina cada vez mais profissionais como a doutora Alana Mourafé se entregando com tanto amor a essa especialidade. Foi muito bom estar aqui com você, obrigada, espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um podcast, mais um episódio do nosso canal Saúde.